Boa tarde, pessoal. Estou eu aqui novamente depois de pouquinho tempo. Sim, estou gravando vídeos mais recorrentemente. Aliás, comprei um mapazinho, né? Aí o cenário fica mais colorido, isso é bom, né? É só abrir a câmera mesmo, tô pensando o que eu vou falar. Na verdade, não, já tenho uma ideia preconcebida do que vou falar, mais ou menos. Mas pode ser que eu fale besteira, né? Assim, eu sou uma pessoa que tende a ser muito duvidosa. Eu duvido de sei lá, se você me passa uma informação, eu vou obviamente duvidar dessa informação porque eu vou pensar o seguinte: uma pessoa pode ter argumentos tão bons quanto os seus e pode ser oposta a você, né? Já houve casos em que eu conversei com pessoas que são de fato inteligentes, elas sabem mostrar seus pontos, só que ao mesmo tempo eu penso assim: será que essa pessoa tá certa? Porque também existem pessoas tão inteligentes quanto ela que pensam o contrário, né? E pessoas que também mostram fatos, sabe? Mostra assim, aí tá dizendo, especialistas falaram isso, então tá isso. Aí eu vou pensar, será que essa pessoa é, usou as fontes corretas para basear seu posicionamento? Ou será que pegou em fontes erradas que já foram totalmente desmascaradas, né? Por isso eu tendo a ter muito cuidado. Eu vou confessar para vocês, já aconteceu isso comigo, principalmente na questão política. Já aconteceu de esquerda e direita, teve momentos que eu fiquei de um lado, teve outros momentos que eu fiquei de outro, porém eu ainda sou muito duvidoso. Quer dizer, eu estou mais pro lado da esquerda, quer dizer, e pode existir uma certa dúvida que a direita possa estar certa, mas também, mas essa dúvida é menor pro lado da esquerda, eu vou confessar para vocês, né? Eu entendo um pouquinho mais para esse lado, mas ainda há dúvidas, né? Então, mas mesmo que venham pessoas de direita dizendo, aqui os fatos, os argumentos, as provas e tudo, eu vou pensar, tem pessoas de esquerda que refutam isso aí do mesmo jeito. Aí pronto. Aí eu pensei, eu também preciso, né, buscar os meus posicionamentos. Já aconteceu uma situação por causa da questão da vacina, né, que a pessoa, que na situação a pessoa falou que a vacina, ela não tinha eficácia nenhuma, que o vírus tinha que se propagar para as pessoas ficarem imunes ao vírus, né? Que as pessoas não deveriam se isolar, que as máscaras eram dispensáveis, não eram necessárias, e desdenhou da vacina por causa da velocidade de sua criação, tá? Aí eu comecei a ficar pensando naquilo por um tempinho, né? Mas no fundo eu sabia, eu tinha dúvida a respeito do que ela estava falando, mas como eu tenho, às vezes eu também posso tender um pouquinho mais pro outro lado, né? Eu pensei, acho que essa pessoa tá errada, mesmo assim, mesmo ela mostrando dados, dizendo que os especialistas falaram, eu acho que pode ter um furo no roteiro. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito duvidosa com relação a tudo, eu não compro tudo assim, sabe? Seja para qualquer lado, eu não compro tudo. Aí eu fui pesquisar, fazer umas pesquisas e eu percebi que não era exatamente totalmente isso que essa pessoa estava falando, né? Sabe, por exemplo, essa questão da criação da vacina não ser eficaz por causa do tempo de criação dela. Na verdade, essa vacina, ou variantes dela, já estão sendo criadas há 20 anos. Há 20 anos. Porque já houve outros coronavírus, né? Sobre a questão das máscaras, eu pesquisei também e, de fato, nessa situação, a própria CNN que falou, a pessoa pode estar correta, porque, de fato, estavam falando lá que talvez isso não impedisse muito a transmissão do vírus, porém, a higienização, ela evita, de fato, a transmissão do vírus, mas isso ninguém falou, né? As pessoas não deveriam se isolar, porque o vírus, a imunidade entraria, a imunidade que as pessoas teriam viria a partir do momento que elas tomassem que elas tivessem o vírus. Eu achei isso um pouquinho louco, mas na verdade isso só vai isso se isso de fato acontecesse, o número de mortes aumentaria 10 vezes mais do que já foi, porque foram mais de 1 milhão de mortes por Covid no Brasil, né? E obviamente, sim, ó, esse vírus não é um vírus de alta mortalidade, então muitas pessoas viveriam, mas o número de mortes, principalmente entre idosos e crianças, seria muito maior.
Então não teria nem tempo deles se tornarem imunes ao vírus, porque poderiam morrer antes e morreriam mais pessoas. E segundo, que a imunidade não é tão eficaz quanto a imunidade de uma vacina, né? Que produz anticorpos, né, para aquele vírus e nem precisa ter o vírus para já se tornar eficaz. Então, para que ter o vírus, você já pode ter uma vacina lá, né? Que já vai melhorar a sua situação. Se você pegar o vírus, você já vai estar imune e poderá salvar a vida de idosos e de crianças. Então, tem essa questão também. Também é uma notícia falsa dizer que a vacina matou pessoas. Eu já pesquisei isso aí. Eu vou deixar o link do Estadão aqui. Foram um grupo de pessoas que propagaram essas fake news e já tem relato de que essas pessoas propagaram outras fake news por aí, né, falando das máscaras, enfim, outras coisas. E o Estadão já desmentiu isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição a respeito disso, né? E pronto, só foram essas as situações. Eu discuti com a pessoa, né? Obviamente a pessoa é muito inteligente, eu respeito todos os posicionamentos dela, né? Mas eu sou muito duvidoso, então, mesmo até com as pessoas mais inteligentes, eu tendo a duvidar um pouquinho do que elas falam. Aí eu vim aqui falar sobre essa questão da dúvida com vocês e desmentir sobre essas questões da vacina da Covid. Eu acho que o que gerou mais dúvida, isso me gerou ainda, vou confessar, pode ter gerado até menos dúvida, porque nesse caso aí já é uma teoria conspiratória, né? Então, por exemplo, se for entre questões de direita, esquerda, direita e esquerda, por exemplo, não é teoria conspiratória, são dois lados políticos. Qual tá certo? Uns vão ter argumentos, outros vão ter outros. Agora, quando a questão é vacinação, quando a questão é teoria conspiratória, né, onde já está provado totalmente a eficácia da, do, da vacina e é criada teoria conspiratória em cima disso, a dúvida tende a ser menor que a certeza de que isso está errado, de que tem alguma coisa errada. Mesmo a pessoa tendo argumentos, eu tendo a ir atrás, eu corro atrás, porque às vezes eu sinto quando uma coisa está errada, entendeu? Quando a coisa está errada ou certa, né? Por isso que eu fui atrás, eu queria falar sobre isso com vocês, porque estava aqui dentro, sabe? Mas enfim, era só isso que eu queria falar com vocês. Talvez eu tenha desenrolado novamente sobre sabe, me enrolado um pouco sobre essas questões, mas era isso que eu queria falar com vocês. Mas enfim, só falei sobre a dúvida, que de fato eu tenho, isso é muito recorrente. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, vão lá e pesquisem, tá? Às vezes eu fico com muita dúvida porque eu não pesquiso tanto, não estudo tanto para ter minhas próprias convicções. Mas façam isso vocês mesmos, para vocês terem a opinião de vocês, tá? E sempre questionem os seus próprios posicionamentos, né? Porque, óbvio que existem questões que são base moral da pessoa, por exemplo, religiosa, isso a pessoa não vai questionar de jeito nenhum. Mas com relação a opiniões mais diversas, aí, tipo, a economia, política, sei lá o quê, espero que vocês tendam a ser mais diversificados, né? A observar e estarem sujeitos a mudanças, né? Porque a mudança é uma coisa que eu acho muito bonita no ser humano, mudar de opinião com relação a alguma coisa, seja política, seja economia, essas coisas assim. Agora, religião, ela tá entendendo que não. Religião, aquilo é a base moral daquela pessoa, então é muito mais inquebrável do que uma simples opinião política ou uma opinião sobre economia, sobre valores, assim, outros tipos de situações, né? Então, tendam sempre a duvidar, tendam sempre a se questionar e tendam sempre a pesquisar a respeito desses assuntos. Só que eu acredito que essa situação em mim é muito mais forte, né? Porque eu sou uma pessoa muito volúvel, eu mudo muito rápido. E só pelo fato de saber, por exemplo, essa questão religiosa aí sim eu estou mais propício a mudar também. Obviamente não é o caso de muitas pessoas, mas eu estou propício a mudar. Tipo, de não acreditar para acreditar. Quando descobri que existem pessoas que têm argumentos para defender suas teses, só pelo fato de descobrir que têm argumentos para defender suas teses, que sabem muitos, que já leram vários livros a respeito de e são pró e são religiosos, isso faz eu acreditar mais. E ao mesmo tempo acontece com o contrário, né? E eu não precisei nem olhar os argumentos das pessoas. Eu já duvidei pelo simples fato
de existirem, né? Por isso que eu sou uma pessoa muito volúvel, então eu tendo muito a isso. Porém, quando você, algumas coisas não significam que algumas coisas preconcebidas já não estejam aqui, como o caso da vacina. Né? Eu já tenho a minha preconcepção a respeito disso. Isso não é uma questão de esquerda ou direita, para mim é um fato, né, que a vacina é eficaz. Para mim é um fato que o isolamento social pode ter gerado prejuízo, mas também impedir um colapso maior no sistema de saúde, né? A veracidade da vacina, né? As máscaras aí eu já tendo a me estar um pouquinho mais neutro, porque de fato, segundo o que pouco que eu pesquisei, parece que de fato pode não ajudar em nada, né? É, e sobre se a vacina mata pessoas. Quer dizer, ainda existe uma duvidazinha a respeito disso, né? Mas, de fato, ela gera efeitos colaterais. Pode gerar efeitos colaterais, mas eu acho que isso cria um alarde muito grande com relação a isso, né? Enfim, era isso que eu queria falar pra vocês. Como vocês podem perceber, eu vou mudando muito o tema da conversa aqui rapidamente, porque eu já só ligo o celular e gravo. Eu sou muito apressado com relação a isso. E é isso. Falou.